Olá! Hoje nós vamos tecer uma amostra de um decote feito em máquina e frontura, um decote em V e ainda num ponto malha inglesa. Estou trabalhando com a Cristal. Cristal é uma lã razoavelmente média, não vou dizer que ela é grossa, mas também não é fina, então uma espessura média. Usei na frontura regulagem 4, na máquina regulagem 5. Eu acho essas duas regulagens ideal para a malha inglesa. Se você quer alterar para mais ou para menos, de acordo com a tua máquina. Então, eu vou diminuir, como é selecionado um sim, um não, eu vou diminuir interno. Eu não faço a diminuição na última agulha, porque é um decote. Vou precisar fazer acabamento. Grudar o acabamento me consome uma carreira de pontos aqui na lateral. Então, se eu fizer a diminuição justo na última agulha, ela vai ficar uma diminuição grosseira para a costura. Então, eu faço a diminuição sempre para dentro, ok? Eu vou tecer mais algumas carreiras para começar esse decotinho. Como é selecionada um sim, um não, eu começo a diminuir, deixando 3 agulhas elevadas ali, diminuo aqui dentro. Mas eu não jogo esse ponto nessa agulha aqui, eu coloco ele para mais perto. Levo a seguinte, um sim, um não. A seguinte, um sim, um não. Essa também. Então, eu diminuí, mas foi diminuído aqui dentro. Parte da frontura também se diminui. Deixei 3 agulhas, diminuí a próxima, e as que a acompanhavam, eu venho trazendo, sempre colocando um sim, um não. A diminuição ficou aqui. Acumularam 2 agulhas juntas, tanto na máquina quanto na frontura, para essa carreira da diminuição. Faço 2 carreiras. Agora, aqui estava juntinho aqui, as 3 que nós deixamos de folga estão aqui. Aqui estava juntinho, eu coloco sobre a próxima e vou trazendo as da lateral, que vão formar um acabamento bonito também. Esse não vai ser o acabamento, ainda vamos fazer o acabamento aqui. Mas esse desenho que ela vai formar só é possível com essas 3 agulhas que nós estamos dando aqui, um passinho para trás. Então, foi feita uma diminuição lá na máquina, outra aqui na frontura. 2 carreiras. Deixo 3 agulhas, diminuo uma. Na máquina, a mesma coisa, 3 agulhas, diminuo uma. E agora vou trazendo. Esse é um trabalho bastante repetitivo, então eu fiz aqui, expliquei passo a passo, agora eu vou fazer rapidinho as demais antes de tirar da máquina. Isso é um decote em V para uma blusa aberta.
E aqui o nosso decote em V para casaco, para blusa. Esse é o desenho que ele forma no lado que nós tiramos da máquina, que é o avesso. E esse é o desenho que ele forma no lado direito. Como é ponto malha inglesa, é esse o lado que fica direito mesmo. Então, esse é um acabamento que precisa de acabamento também. Eu vou fazer a mostra de 2 tipos de acabamento para se colocar aqui na frente desse casaco. Um feito na máquina, apenas máquina, e outro feito em frontura, ok? Um tipo de acabamento para esse casaco que nós imaginamos é feito na frontura. Coloquei 11 agulhas selecionadas, todas elas, máquina e frontura. Fiz a primeira carreira, pus o pente. Ligo primeiro parte e ergo o PR. Quando eu digo ergo o PR, é somente de um lado, o outro lado ele fica abaixado. Faço 2 carreiras. Eu estou usando na regulagem 5 na máquina, 4 na frontura. Ele fez um pequeno tubular. Desligo o parte, mas o PR continua levantado. Como tenho poucos pontos para o pente fica balançando. Então, eu tenho que segurar ajudando, porque se o pente vier para cá, ele pode engatar no carro. Então, seguro o peso embaixo para que o pente fique reto. Com cuidado, levo o carro tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora, veio para a direita, trabalharam todas as agulhas. Vou para a esquerda, só trabalha a parte da máquina. Tenho que cuidar as laterais para que o ponto trabalhe. Caso, que nem a minha máquina aqui, ela está incomodando. Caso ele não queira trabalhar, basta erguer as agulhas. E esse é um acabamento que ele segue reto, limpo daqui, limpo aqui. São os 2 lados bem limpos. Às vezes ela não quer trabalhar. Isso não é só com a minha máquina que acontece. Então, sugiro que quando eu for para a esquerda, sempre ergo as carreiras, as agulhas, para que não tenha problema. Regulagem está adequada para o acabamento, não é muito grande nem muito pequeno, e ele fica um acabamento firme. Vou seguindo, tecendo uma quantia boa e já mostro o seguinte acabamento, feito apenas em máquina. Esse acabamento que nós fizemos na frontura, ele tem direito e avesso. O avesso são aquelas carreiras que são feitas tanto frontura quanto máquina. E o direito é o lado que só faz a frontura. Assim fica o início dele. Se eu quiser esse fiapo que nós fizemos aqui no início, eu posso passá-lo por dentro da primeira laçada que deu e puxar os pontos para que ele fique do mesmo tamanho que a parte de cima, que ele não fique nem um pouco arrebitado. Isso é feito como a limpeza do trabalho. Então, tendo o meu decote de casaco aqui, sempre a última agulha eu vou deixar para costura. Esse é um malha inglesa, então a costura deverá ser feita nesse ponto de dentro, não na agulha lateral. Sempre nesse ponto que foi feito, não esse mais saltadão aqui, é o entremeio ele, certo? Uso direito
com direito, ou pesco o direito de cá. Eu vou fazer com linha preta, só para mostrar. Pesco o direito de cá, da parte do casaco, o direito da parte do acabamento. Também seguindo sempre a última agulha. Esse é o mesmo ponto que nós fazemos na costura invisível, na lateral, nos ombros, na cava. É o 2 por 2, 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Também posso fazer a costura desse trabalho na máquina de costura normal. Só alinhavo bem para acertar a carreira aqui. Aí eu costuro bem na beiradinha. Então, alinhavo primeiro e depois passo a costura. Esse é um trabalho que precisa ser muito observado para não ficar torto. De repente, você começa a costurar e ele, ao invés de pegar na primeira agulha, já vai pegando lá para dentro, é o acabamento que nós estamos falando que vai ficar bem na frente, bem visível. Então, ele não pode ficar torto, nem a parte da blusa, nem a parte do acabamento. Mesmo trabalhando com linha que não é a bege, não se observa com tanta clareza. Dá para ver que aqui tem, mas ele não é tão visível. Evidente que você vai costurar com a mesma cor, né? Por que que eu estou costurando com outra cor? Para mostrar que ele precisa ficar invisível. É uma costura que deve ser invisível. Então, se chega a ser invisível em preto, numa outra cor, que é do trabalho, então mostra que o ponto está bem justo. Certo? A diminuição fica aqui para dentro, ainda tenho margem de 2 agulhas aqui antes do acabamento. Então, essa eu vou chegar até em cima e já tiro uma foto. E assim ficou então a costura do nosso acabamento. Esse é o lado direito. Como eu costurei com linha preta, aqui pode-se notar apenas alguns detalhezinhos em preto, mas ele ficou, como eu disse, invisível. E é assim que tem que ficar. É um tipo de decote para casacos, blusas, em V. Esse mesmo tipo de acabamento também serve para decote redondo. Eu aqui quis mostrar a diminuição na frontura, quando eu estou trabalhando máquina e frontura, a diminuição interna, e o tipo de acabamento que dá para pôr. Lado direito, lado avesso. No lado avesso, notam-se apenas as 2 carreiras de ponto que foram encolhidas, né, na hora da costura, certo? Se eu tenho uma malha feita apenas na máquina, posso usar esse acabamento? Claro que sim. Se você tem a frontura, também pode usar para malha, para qualquer outro tipo de malha. Não precisa ser necessariamente malha feita em máquina e frontura, ok? Esse é um dos modelos de acabamento que nós podemos fazer para esse trabalho aqui. Vou para o próximo. Outra forma de fazer acabamento para quando tecemos máquina e frontura, que é um trabalho mais pesado, mais firme do que somente em máquina, é fazer o remalhado por trás. É versátil esse remalhado, tanto para trabalhos feitos somente em máquina, como também para esse fazendo em frontura a parte do corpo da peça e depois o acabamento em remalhadinho. Eu não apanhei as laçadas,
eu peguei o transportador, deixa eu tirar umas aqui só para mostrar. Eu peguei o transportador e achei o ponto. Colocando o transportador no meio do ponto, eu trago ele direto para a máquina. Largo o fio à esquerda e agora é o remalhadinho normal que a gente costuma sempre fazer. Quem acompanha os vídeos com frequência vê que eu costumo usar bastante esse recurso do remalhadinho. É porque ele é versátil. Para quase todos os acabamentos pode-se fazer. De gola, cava, acabamento da frente, acabamento de punho, de barra, quase tudo. Até alça, quando há necessidade de fazer uma alça, também é bem fácil de fazer. E ele é rápido. E pode ser feito casa de botão. Eu vou fazer aqui uma casa de botão maior, já que é um casaco ou uma blusa, então não é botão de camisa, né? Nós já fizemos várias casas em botão de camisa para com esse remalhadinho. Aqui eu vou fazer um botão maior. Vamos supor que aqui já seja a hora de fazer essa casa. Eu vou fazer uma. Agulha, transporto a agulha para o lado. Aqui eu transporto outra agulha para o lado. Eu posso transportar simplesmente 2 agulhas para cá, deixando 3 embaixo. Esse seria um tamanho de botão médio, maior que o de camisa. Cerca de 1,5 cm ele cabe nessas 3 agulhas aqui. Outra forma de fazer, essa eu vou deixar assim. Outra forma de fazer a casa seria, deixa eu trazer para o lado de cá. Pegar um ponto, colocar na agulha, fazer essa agulha tramar o ponto aqui, remalhando ele. Remalho outra. Como é que é remalhar? Um ponto fica para baixo da palheta, outro para cima. Isso é remalhar. E aqui eu fiz 3 pontos também. Posso fazer 4? Sim, só que daí eu chamo para o lado, uma para um lado, outra para o outro. Então, ficam 4 agulhas aqui, 3 aqui. Vamos ver o tamanho delas. Chamo todas as agulhas para cima para fazer o remalhado por trás. Faço o remalhado, inclusive, nessas agulhas que estão sem ponto algum. Às vezes cai.
Eu trago sempre o carro para cá e ele não trabalha. Por quê? Porque eu tenho os dois botões do parte acionados. Então, de repente, você quer fazer a mesma coisa e ele trabalha. Nossa, mas como que ela faz? Eu faço com o botão do parte acionado. Aqui estão uma casa com 3 pontos, outra casa com 3 pontos. Essa daqui seria para um botão um pouquinho maior. Para casacão, esse tamanho de 4 pontos aqui está muito bom. Usando lã grossa ou 3 fios de industrial. Fiz algumas carreiras do remalhadinho por trás, agora remalho todos os pontos, sem fio. Essa carreira que eu levei o carro para a esquerda, eu pus na regulagem mais alta que tinha na máquina, deixando os pontos aqui com uma regulagem alta, ele fica bem folgado e eu consigo remalhar sem o fio, de maneira que ele não repuxe. As palhetas hoje não querem trabalhar comigo. Então, remalhando ele sem o fio, ele fica esse acabamento limpo aqui. Uma observação interessante, importante. Aqui eu fiz somente 2 carreiras de remalhadinho e já fiz a casa. Ele fica feio dessa forma. Eu tenho que calcular, aqui também esse acabamento estaria curto. São poucas carreiras que foram feitas, 2, 4, 6 carreiras apenas de remalhadinho. Para um acabamento de casacão, 6 carreiras é muito pouco. Então, eu precisaria calcular, digamos, 10, 12 carreiras de repente, e a casa ficar no meio. Então, se eu fiz 10 carreiras, eu faço 5 de remalhadinho, a casa e mais 5. Porque assim, ela ficando muito próxima da blusa, não fica bom. Então, de 3 pontos, um botão médio. De 4 pontos, um botão maior. Não gigante, um botão maior, ideal para casacão.
Também não posso fazer uma casa muito grande, porque senão o botão sai para fora e não fica. Não posso usar uma casa muito pequena, senão para um botão maior, porque ela acaba estourando o final da casa. Daí também não dá. Então, esse é um acabamento firme para um decote em V ou um decote redondo. Daí seria o acabamento todo de baixo até em cima, e em cima um acabamento circular, que pode ser feito tanto para malha lisa, feita apenas à máquina, ou em malha feita com frontura, como esse nosso malha inglesa aqui. Eu tenho um acabamento firme para uma malha grossa. Eu não posso ter um acabamento molengo para uma malha grossa, porque daí fica sem nexo. A outra forma que nós fizemos foi fazer o acabamento avulso, tecendo ele na máquina e frontura, e depois costurando. Então, são duas formas de fazer acabamento para roupas, para peças feitas em máquina e frontura. Ok? Essas são nossas ideias para acabamento por hoje. Bom trabalho!